Boa noite, tudo bem? Eu espero que você tenha tido um ótimo domingo. E obrigado porque você colocou na sua agenda estar conosco nessa noite para a gente poder estudar a palavra e adorarmos ao Senhor. Nesta última semana, eu tive um privilégio. Eu estive com pessoas que estão estudando a Bíblia, pelo menos com 6 pessoas nós tivemos algumas entrevistas, alguns momentos juntos de oração e de estudo da palavra. Eu confesso para você que me fez muito bem. Porque a gente conversar com pessoas que estão procurando Jesus Cristo, que estão entregando a vida para Jesus, você sente no coração, você sente na vibração deles, você sente nos olhos deles a alegria de estar se aproximando de Deus e conhecendo a Cristo. É interessante que nenhum deles vem de cabeça baixa, nenhum deles vem com problemas, eles vêm com intencionalidade e eles vêm trazendo as razões pelas quais eles têm tido esse encontro com Jesus. Eu estive com um senhor na quarta-feira. Ele disse: pastor, eu precisava falar com você 45 minutos. E nós começamos a conversar às 9 da manhã e nós encerramos ao meio-dia, porque meu filho ligou e disse: pai, nós tínhamos um compromisso juntos aqui, você vem? Porque se ele não tivesse ligado, nós teríamos ido, não sei para que tempo da tarde, juntos falando sobre a palavra. E você sente nesse senhor a alegria de poder estar compartilhando o conhecimento de Deus, e a alegria dele estar se aproximando, a alegria dele ter conhecido a nossa comunidade, a alegria dele ter conhecido você, de ter vindo aqui já 4 ou 5 sábados e ter sido abraçado pelas pessoas aqui. Na quarta-feira, isso foi na quinta, na quarta-feira, na terça-feira eu tive um encontro com outro rapaz. E também foi da mesma maneira. Ele disse: olha, vamos conversar uma meia hora, e nós ficamos umas 2h30 conversando. E ele olhou para mim e disse o seguinte: eu encontrei minha família no coral aqui da igreja. E eu me sentia sozinho, eu me sentia abandonado, e eu estou muito feliz porque eu fui abraçado por todos do coral. E é gostoso, né, a gente ouvir isso. E ele disse: olha, o ministro de música me abraçou, o maestro Lucas me abraçou e tem cuidado de mim junto com a turma. E foi falando, e foi falando, e foi falando. Na sexta-feira à noite, a Rita e eu, a gente recebeu um convite para irmos aqui no bairro da Boa Vista. E uma senhora que estava estudando a palavra também queria falar com o pastor da igreja. E quando nós chegamos lá, tinha uma minha irmã que deu os estudos bíblicos, e a irmã disse: pastor, ela tem algumas coisas que quer falar contigo, mas ela nunca foi à igreja lá da comunidade UVV. Eu falei: não, tudo bem, então vamos lá e tal. Quando eu cheguei lá, a primeira frase que ela disse: graças a Deus o senhor veio aqui, porque eu quero ser batizada por você na sua igreja. E nós começamos a conversar, eu falei: mas você já foi lá na nossa igreja, você já conhece nossa comunidade? Ela disse: não, nunca fui. Ela falou: mas você não, eu tenho certeza que você vai ler para mim aí Marcos 16, que diz ali, ó, quem crer e for batizado será salvo. Ele não disse que era para eu ir na igreja adventista, ele só diz assim, quem crer, e eu creio. E aqui diz assim, você estude, eu estudei, e agora eu quero ser batizado. E eu peguei e falei para ela, falei assim: olha, mas nós temos um batismo dia 10 e está muito em cima agora, e depois eu estou saindo de férias, quando eu voltar das férias, eu falei assim: mas quanto tempo você vai ficar de férias? Eu falei: eu vou ficar 20 dias de férias. É muito tempo, pastor. Não dá para ser dia 10? E eu fiquei pensando, a motivação, chama Geu, a motivação da Geu de ter estudado a Bíblia. E já quer dizer o seguinte: eu já aceitei a palavra, eu agora quero ser batizada, eu quero estar com Jesus Cristo. E eu fiquei pensando comigo mesmo, e eu que estou há quantos anos no movimento adventista? Eu, Claudenir, não como pastor, como pessoa, será que eu estou vibrando com esse cristianismo? Será que eu estou vibrando com o discipulado que Cristo fez na minha vida? Será que eu estou vibrando com isso? Você que já passou pela conversão, você que já passou pelas águas, você está vibrando pelo Cristo que você aceitou?
Você se sente feliz quando você olha para o cristianismo que te abraçou, e você o abraçou também, e você olha para Jesus e diz o seguinte: Senhor, eu aceitei segui-lo, e agora o Senhor é o meu senhorio, o Senhor faz parte da minha vida, e eu tento em todos os momentos, pela tua graça, andar como o Senhor anda, ou como o Senhor andou. E em todos os dias, em todos os momentos, você e eu ficamos felizes por esse encontro com Cristo, e isso faz toda a diferença na sua vida e na minha. Será que nós temos brilho nos olhos pela conversão que um dia nós permitimos que o Espírito Santo nos fizesse passar nesse processo de entrega a Jesus Cristo? Um amigo esses dias me fez olhar para a carta de João, a primeira carta de João. Ele me fez ali estudar um pouco, e eu me envolvi com essa carta de João. Eu queria compartilhar com você alguns textos da palavra de 1 João. Eu gostaria que você abrisse essa carta bem pertinho ali do livro de Apocalipse, e juntos nós nessa noite pudéssemos compartilhar alguns textos e algumas características de uma pessoa que aceitou a Cristo, que já passou pelo discipulado, que já passou pela conversão e entrou nesse processo de ser um discípulo de Cristo, de andar como Cristo andou, de viver como Cristo viveu, e de realmente ter na centralidade da sua vida, além da palavra que me revela esse Cristo, ter realmente Cristo na centralidade da minha vida. O que acontece conosco depois da conversão? O que acontece conosco depois daquela grande festa espiritual? Eu sei que você se lembra do seu batismo, eu me lembro do meu. Eu tinha 11 anos de idade, o pastor Henrique Fitt que fez meu batismo lá no interior do Paraná, um dia muito frio. Eu me lembro que minha mãe estava ali embaixo, depois das escadas, ela me ajudou a me enxugar, e ela já estava com uma blusa de lã já para que eu colocasse, não sentisse tanto frio, porque realmente foi um dia muito frio. Eu sei que você tem na sua mente o dia que você foi batizado, a maneira como foi, o lugar aonde foi. Eu sei que isso está marcado na sua vida. E o que acontece, e o que aconteceu depois? Será que nós estamos desenvolvendo um relacionamento com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, que me faz hoje ter, como eu disse, um brilho nos olhos por esse momento de encontro com Ele? A Igreja do JuVV, nesse ano de 2018, vai estar voltado no discipulado. Eu queria que o Tiago colocasse uma vinhetazinha, você vai cansar de ver essa vinheta, porque é o nosso propósito, é a nossa visão, é a nossa missão para 2018. Discipulado. Viver como Jesus viveu. Andar como Jesus andou. Estar com Ele. Em minha comunhão. No meu relacionamento com Ele, com meus semelhantes. E no meu desejo de falar dEle para as pessoas que estão ao meu redor. Por favor, abra a sua Bíblia, como eu disse, em 1 João, no capítulo 2. Eu queria ler com você o verso 6. A Bíblia me revela algo maravilhoso. E ela diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Uma das grandes questões quando Jesus Cristo esteve aqui nessa terra foi esse verbo permanecer. Eu passei pelo processo de conversão, eu desci as águas batismais, eu aceitei a Jesus Cristo, entrei na comunidade cristã dele. E agora o que eu faço?
Eu continuo sentado nos bancos, eu continuo vindo pelos cultos e assistindo os cultos e volto para casa. Eu leio a minha Bíblia um dia sim, um dia ou não. Faço as minhas orações não muito intencionais. Eu faço aquelas corriqueiras de manhã quando me levanto. Quando eu vou me alimentar, eu também faço oração. Quando eu entro do meu carro, também oro. Então essas orações corriqueiras, eu venho à igreja, estou ao lado da minha família. Eu falo de Deus, de vez em quando eu digo amém, de vez em quando eu digo louvado seja o Senhor, de vez em quando eu olho para o céu e agradeço. O que acontece comigo? É interessante que no Evangelho de João, Jesus se preocupou com o permanecer, o depois da conversão. E se você olhar para São João 15, você vai ver que 6, 7, 8 versículos, Jesus sempre revela para nós esse verbo permanecer. Na realidade, o verbo permanecer, ele se encontra nos evangelhos 41 vezes. E permanecer quer dizer continuar presente, quer dizer ficar. Mas é incrível que nos evangelhos aparecem 41 vezes o verbo permanecer, mas na primeira carta e na segunda carta de João, aparece 26 vezes o verbo permanecer. E a pergunta nessa noite é: o que devo fazer para permanecer em Jesus Cristo? Eu achei incrível a lição desse final de semana, dessa última semana. Romanos 8 para mim é um dos grandes capítulos da Bíblia. E quando você abre Romanos 8 verso 1, ali, Paulo, ele colocou o seguinte para nós, estudamos muito ontem na recapitulação: estar em Cristo. E agora, João vem e diz assim, permanecer em Cristo. É praticamente sinônimos. Paulo usa a expressão estar em Cristo, João usa permanecer em Cristo, continuar presente, ficar em Cristo. Como podemos permanecer em Cristo? Como podemos ficar em Jesus Cristo? O pastor Bulhon, ele fala sobre esse texto do verso 6, ele diz assim que João estava entrando numa área que muitas vezes nós ficamos só na teologia, no conhecimento. E ele estava partindo aqui na primeira cartinha de João para um cristianismo experimental, para uma vida prática com Jesus Cristo. E é por isso que ele inicia aqui dizendo, no verso 6, eu inicio a leitura com você desses capítulos dessa carta, dizendo: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Eu peguei o conceito, esse versículo, na linguagem de hoje. Na linguagem de hoje diz assim: quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus viveu. Eu te pergunto nesta noite, estou eu andando em Jesus Cristo? Estou eu vivendo como Jesus? É interessante que dentro desse verso, João diz assim: você deve andar. E esse verbo aqui, ele está colocando como uma obrigação moral. Ele diz assim: se você aceitou a Jesus, se você passou pelo processo de conversão, você deve andar, você deve ter uma conduta cristã, você deve revelar Cristo naquilo que você faz, naquilo que você fala, como você age, como você atua. Andar como ele andou é uma experiência diária. É uma vida de acordo com a nossa profissão de fé. Tem você andado como ele andou? Tem você pensado como ele pensou e pensa? A primeira característica de uma pessoa convertida, a essência do discipulado, está nesse verso: andar como Jesus andou. Eu fico imaginando como seria a minha vida se eu andasse como ele andou. Como seria eu como pai em casa se eu vivesse como Jesus viveu? O que seria como pastor de uma comunidade como a nossa, se eu realmente andasse e vivesse como Jesus viveu e andou?
Eu confesso para vocês que quando eu comecei a olhar para essa cartinha de João com esses olhos, as coisas começaram a mexer no meu coração. Eu comecei a ficar preocupado, eu comecei a orar mais. Eu confesso para você que nesses últimos dias eu tenho olhado para essa carta. Eu fiz o seguinte com a minha Bíblia: eu risquei a carta inteira. Porque eu falei, meu Deus, eu nunca tinha parado para avaliar e ver. Eu sempre trabalhei sobre o amor, sempre falei dessa cartinha em relação a relacionamentos matrimoniais, a relacionamento entre irmãos. Mas eu nunca tinha olhado para o discipulado e nunca encontrei essa visão de gente cuidando de gente, de eu estando com Cristo como meu Senhor. E essa experiência prática na vida de João, de dizer, olha, o primeiro passo para o discipulado, o primeiro passo depois da conversão, o primeiro passo para permanecer completando o que ele havia registrado através da voz de Jesus Cristo em São João 15, é andar como Cristo andou. Eu convido você para que você veja uma segunda característica de um homem e de uma mulher depois de sua conversão aqui nessa primeira carta de João. E veja aqui o que nós encontramos no verso 10. O verso 10 do capítulo 2. E a Bíblia diz assim: aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Qual é a segunda característica de um discípulo de Jesus Cristo? Qual é a segunda característica de um cristão? Aqui diz assim: aquele que ama seu irmão. Veja como que ele vai elucidando. Se você olhar para aqui, para o capítulo 3, no verso 14, no verso 17, veja o que ele escreveu. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. E no verso 17 diz assim: ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vira seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Vejam, queridos, que coisa impressionante. A segunda característica de uma pessoa convertida, a segunda característica de um discípulo de Jesus Cristo, é amar o seu irmão. E aqui no verso 14 ele amplia. Primeiro ele diz assim: olha, se você quer andar na luz, ame. Se você quiser encontrar a luz, ame. Se você quiser refletir a luz do mundo, Jesus como luz, ame as pessoas que vivem ao seu redor, ame o seu irmão. E ele amplia aqui na visão dele, é uma visão mais, de uma cosmovisão maior. Ele diz assim: ame o seu irmão carnal e ame os seus irmãos espirituais. E no verso 14, João amplia o conceito, ele diz assim: quando você andava em trevas, você não conseguia amar. Quando você não conhecia Cristo, você não conseguia olhar para o lado e cuidar de pessoas. Mas se você saiu das trevas e você está na luz, se você passou pela conversão e agora é um cristão autêntico, o que eu devo fazer? Amar meu semelhante. E às vezes é difícil. Essa semana eu tive uma experiência muito clara. Estava no centro da cidade e havia uma avenida e nós estávamos andando em três pistas pela mesma direção. E quando chegou numa esquina, nós todos tínhamos que virar à esquerda. Eu estava prestando atenção, mas na minha mente eu olhei a pista naquele segundo e para mim ela virava duas ao fazer a curva à esquerda. E eu abri um pouco mais o carro para virar à esquerda. E quase que eu espremi o outro carro numa parede, porque tinha as três pistas virando. E eu empurrei o nosso carro e quase que o que estava fazendo a curva do meu lado, quase batemos. E quando eu percebi, o camarada já estava me xingando e já estava nervoso. Minha vontade foi olhar assim para, né? E aí eu falei: Senhor, e agora? E nós estávamos indo e o sinal vermelho. Eu falei: vai parar, o camarada vai me xingar de novo, né? E aí eu baixei o vidro do carro do lado direito.
E eu vi que não tinha outra situação, eu dei um sorriso e falei, me desculpe, me perdoe, não vi você. O camarada não sabia o que fazer. Daí ele pegou e deu um sorriso e falou assim, vai em frente, ele disse. E eu subi o retrovisor, o vidro do carro. E falei, meu Deus, tão simples, né? A gente amar as pessoas e reconhecer às vezes que a gente erra, que a gente falha. É tão simples. E a resposta me deixou mais tranquilo, mas me deixou atento no trânsito. Eu fiquei mais esperto ainda no trânsito. Mas é incrível quando a gente olha aqui, como que João ele amplia o conceito. Ele diz assim, quando eu estava em trevas, eu responderia da mesma maneira como que ele estava falando comigo. Mas se eu quero andar na luz, eu tenho que permanecer com Cristo até a última circunstância. Permanecer. Queridos, é incrível quando você começa a olhar para esse verbo permanecer, começa a entender o que é isso. De estar em Cristo, de ficar com Cristo, de permanecer em Cristo. Sabe o que me saltou nos olhos? Porque quando você estuda, depois veja a carta de João, essas cartinhas de João, toda ela para você entender bem o contexto. Mas o que me impressiona é o seguinte, que o permanecer não é só uma atitude do ser criado com o Criador. Mas quando você começa a ler a carta, você percebe o seguinte, é Deus que diz assim, eu quero permanecer em você. Você já imaginou isso? Eu limitado como sou, num planeta desse tamanhinho, não é, que não vale nada diante do universo todo criado. Deus olha para esse planeta, Deus olha para Curitiba, Deus olha para você, e Ele diz assim, eu Criador, Senhor dos céus e da terra, eu quero viver em você. Eu quero estar com você interagindo dentro do seu casamento, eu quero interagir com você dentro dos seus negócios, eu quero interagir com você quando você está deitado na sua cama, eu quero interagir com você quando você está fazendo sua caminhada de manhã nos parques de Curitiba, eu quero interagir com você quando você está dentro do seu carro, eu quero interagir com você 24 horas por dia, Deus dizendo isso para a minha vida. Que amor é esse? Que Deus é esse? Que intencionalidade desse ser maravilhoso é esta, que ele diz assim, meu querido, eu vou insistir com você, então em quatro folhinhas da palavra, eu vou colocar esse verbo 21 vezes para você entender que eu quero morar, eu quero viver com você, eu quero estar na sua vida. E se eu não amo? João diz assim, Claudemir, se você não ama, Cristo está ausente da sua vida. Se você não consegue amar, é porque Deus não está dentro do seu coração e nem no meu. E isso me causou um mal-estar tremendo nesses últimos dias, e por isso eu quis trazer essa mensagem para você, porque ela é para mim mesmo. No capítulo 4, verso 12, veja aqui o que diz João. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Você quer desenvolver o amor de Deus? Eu tenho que desenvolver esse amor nas pessoas que estão ao meu redor. E aí, meu querido, Deus me deu a Ritinha. E a Ritinha é um objeto de amor, aonde eu, Claudemir, como marido, tenho que desenvolver o amor para com ela todos os dias. E dentro desse processo de desenvolver o amor, Deus me colocou ela, com as suas grandes virtudes, com as suas poucas limitações, para que eu possa entender, eu possa compreender e possa me relacionar com ela. Para que eu possa desenvolver esse amor de Deus, Deus me colocou alguns vizinhos. Alguns são bonzinhos, outros nem tanto. Mas Deus me colocou como objeto. Nossa síndica é um terror lá na nossa rua. Mas eu já levei vários livros para ela. E esses dias eu falei, Rita, faz um bolo, eu quero levar um bolo.
para ela, para que ver se a gente quebra um pouquinho, porque o nosso valor lá é tão irrisório que não merece desgaste. A gente paga R$50, não sei quanto você paga o seu valor dentro lá do processo, mas para a gente é de graça, é cinquentinha só, uma coisa irrisória, porque nós não temos porteiro, etc e tal, mas ela cria uma série de dificuldades. E lá fui eu com um bolo na mão, para dizer assim: tia, por favor, a gente quer amar você. E nos ame, porque a gente está aqui para viver feliz. Nós somos só 6 casas aqui, a gente quer viver feliz aqui. Deus nos colocou pessoas, você está aqui na igreja para olhar para o teu lado, de quem senta do teu lado, e poder abraçar essa pessoa, porque João diz assim, que através desse amor, Deus vai se afeiçoando cada vez mais dentro de mim mesmo, e através desse amor, eu vou revelando esse Deus maravilhoso às pessoas que estão ao meu redor, e Deus vai se revelando a mim mesmo, para que eu conheça mais essa interatividade do amor. É uma coisa impressionante, né? É uma coisa fantástica. Então veja, que eu tenho que andar como Jesus andou, eu tenho que amar como Jesus amou. Eu queria que você voltasse os seus olhos aqui, e quero ler com você a terceira característica de um discípulo de Jesus, de alguém que passou pela conversão. E aqui no verso 24 do capítulo 2, veja que verso impressionante. Mais uma vez vem o verbo permanecer. E aqui diz assim: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E ainda aqui no verso 14, na parte C do versículo, diz assim: jovens, aqui nas últimas frases do verso 14 do capítulo 2, jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tende vencido o maligno. Veja que coisa impressionante. Qual é a terceira característica de uma pessoa convertida em Jesus Cristo? Qual é? Ele persevera na palavra. E aqui eu posso aplicar esse verso para os jovens, mas a aplicação real desse verso é João dizendo o seguinte: existem uns filhinhos, ele escrevia para aqueles que eram assim bem bebezinhos na fé cristã. E ele escrevia para aqueles que já tinham um tempo de fé cristã dentro da igreja. E ele disse o seguinte, ele disse: vocês são jovens, vocês são fortes. E por que vocês são fortes? Por que vocês estão firmes dentro da comunidade Corpo de Cristo, dentro da igreja? Por que vocês estão aqui nessa noite? Porque vocês são fortes, porque vocês estão centrados na palavra de Deus, e por isso vocês estão vencendo o maligno. Ele diz: todos nós estamos vivendo dentro de um conflito cósmico, todos nós estamos dentro de uma luta espiritual, todos nós estamos tendo essa cosmovisão da luta entre Deus e Satanás, e essa luta chega até você, chega até a sua mente, chega até dentro de sua casa, dentro da nossa comunidade cristã. Essa luta está em todos os lugares, e ele diz assim: uma das características daquele que anda comigo, ele está centrado na minha palavra. Eu te pergunto nesta noite, olhe para trás em 2017, seja franco com você mesmo, quanto tempo você e eu dedicamos no estudo da palavra? Será que eu e você estamos interagindo com esse Cristo, com esse Deus, com esse Espírito que se oferecem a nós a cada instante e querem permanecer em nós? E aqui diz assim: eu só consigo permanecer nesse Deus maravilhoso se eu estiver centrado na palavra, porque aí Deus, no meu conhecimento com Ele, eu permitirei que Ele permaneça em mim em todos os instantes. Terceira característica: perseverar na palavra. E assim, diz aqui no verso 14, você e eu venceremos, nós estaremos acima da tentação, nós estaremos acima do pecado,
nós estaremos sendo vitoriosos com a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante que em 1 João, as características de um novo cristão, ou de um cristão convertido, continua. E veja que em 1 João, ainda no capítulo 2, ainda no verso 27, veja que a quarta característica de um cristão convertido. E aqui diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. No capítulo 2, no verso 24, veja aqui o que diz também: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerei vós no Filho e no Pai. No verso 20 do capítulo 2, veja o que diz aqui João: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Queridos, o que está dizendo aqui João? Qual é a característica do cristão aqui que ele coloca, a quarta característica? Que eu e você temos que ser guiados por quem? Pelo Espírito Santo. Guiados pelo Espírito. O primeiro, eu tenho que andar como Jesus andou. O segundo, eu tenho que amar o meu irmão. A terceira característica, eu tenho que estudar a palavra. E a quarta característica, ser guiado pelo Espírito. É interessante que ontem estudamos sobre isso, guiados pelo Espírito, estar em Cristo. Lembram disso? Ali em Romanos 8, verso 1. Porque quando eu quero permanecer em Cristo, é pela intercessão de Jesus, eu chego até a Deus. E quando Deus quer interceder com você, quando Ele quer permanecer com você, quem Ele usa? O Espírito Santo. Veja que coisa incrível. Quando é daqui para lá, eu uso Cristo. Quando vem de Deus com você, Ele usa quem? O Espírito. Guiados pelo Espírito. Nós ainda continuamos andando com a nossa natureza carnal. Mas essa natureza carnal, depois do batismo, ela fica subjugada pela natureza espiritual, guiados pelo Espírito. Vem ainda a tendência dos meus desejos, vem ainda as tendências pecaminosas, vem ainda o meu orgulho, e ele tenta acender em minha vida, ele tenta transpor a barreira das naturezas, mas quando eu sou guiado pelo Espírito, a natureza espiritual sobrepõe a natureza carnal. Que coisa fantástica! Eu te pergunto, será que hoje, após minha conversão, hoje, após o meu batismo, hoje no meu processo de santificação, hoje pelo sacrifício de Jesus Cristo, nesse processo de santificação, qual é a natureza que ainda sobrepõe na sua vida? Qualquer momento você já fica estressado, e você já se revolta e xinga, e você já fala alto, e você já grita com as pessoas que estão ao seu redor. Em qualquer circunstância que acontece no trânsito, você já se agita, seu coração acelera, e nos seus lábios já vem que tipo de palavras? Quando eu estou na minha convivência dentro da comunidade cristã, nos meus relacionamentos do meu dia a dia aqui, qualquer olhar, qualquer palavra, qualquer frase, qualquer conceito, já me deixa irritado, e eu já olho para a pessoa e diz assim: não quero mais estar perto, eu não quero mais conversar, eu não venho mais, eu não procuro mais, eu vou abandonar a Bíblia, eu vou abandonar Cristo, eu não quero mais. Que natureza, que natureza ela está sobrepondo na minha vida. Aqui está dizendo que na minha experiência, na praticidade do cristianismo, na realidade da minha vida com Deus, está dizendo o seguinte: eu devo ser guiado pelo Espírito. E João ainda amplia, ele diz assim: você tem que ser ungido pelo Espírito. E você é ungido quando?
Quando você aceita a voz do Espírito, quando você começa a estudar a palavra, quando você começa a aceitar as verdades, o texto deixa claro que você aqui já começa a receber a unção do Espírito, porque qual é a função dele? É nos ensinar, é nos levar a Cristo, é nos redarguir, é nos corrigir. Unção, crisma, é essa compreensão espiritual. Ellen White diz assim: a atitude ou consagração do povo de Deus para com uma vida nova de luz é o que revela a sua devoção à verdade e o recebimento da unção de Cristo. Esse texto aqui, queridos, ele é poderoso e ele revela muita coisa para a gente. Ele diz assim: é através das minhas atitudes, é através das minhas palavras, através das minhas reações às circunstâncias todas da minha vida, é que refletem em mim mesmo a unção do Espírito. Isso aqui não é teologia, isso aqui é vida, é experiência com Deus, é o nosso dia a dia, é a praticidade do Evangelho. Se eu vivo irritado, se eu sou uma pessoa nervosa, se eu não aceito a convivência com outras pessoas, se sempre eu estou sobrepondo a isso, eu ainda não tenho a unção do Espírito. É uma coisa muito forte. E Ellen White diz assim: quando eu tenho uma compreensão espiritual, quando eu tenho compreensão da palavra, quando eu tenho a percepção da permanência de Deus em minha vida, eu estou tendo essa unção. Que característica importante para que eu possa continuar permanecendo em Cristo? A preocupação que ele tinha com os seus discípulos e com as pessoas que estavam ao redor e com o mundo. A preocupação que ele tinha comigo mesmo e com você. Guiados pelo Espírito. A quinta característica, já estou chegando ao final dos pensamentos dessa noite, da meditação desta noite. Eu encontro em 1 João no capítulo 3, verso 6. 1 João 3, verso 6. E aqui diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Isso não quer dizer que você já é um santo ou tem que ser um santo. Porque aqui o verbo vem dizendo o seguinte: todo aquele que vive pecando. Queridos, se eu tenho pecados contínuos, se eu tenho pecados não confessados, se eu tenho pecados que eu venho realizando o mesmo sempre, é essa característica que eu não tenho e que é uma característica daquele que permanece em Jesus. Nós podemos ter erros, fracassos e falhas pontuais, mas João está nos alertando, dizendo o seguinte: não continue tendo pecados contínuos. Eu sei das minhas lutas. Eu não quero acusar você, e não foi minha intenção nenhuma em ter trazido esse texto, porque esse texto fala para mim mesmo. Eu sei aonde eu tenho as minhas falhas. Eu tenho certeza que você também sabe aonde você tem as suas falhas. E o triste é que Satanás também sabe. É por isso que a gente tem lutas espirituais. Você e eu temos lutas espirituais, porque ele sabe os nossos pontos fracos. Mas aqui, João vem nos alertando, dizendo o seguinte: nós não podemos ter pecados contínuos. E ele mostra-nos uma solução. Veja aqui, voltando os seus olhos para o capítulo 1. No verso 8, no verso 9, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então ele vem ampliando o texto, dizendo o seguinte: olha, não é a questão de você ter pecado, porque todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, ele diz. Mas ele diz assim no verso 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E ele diz assim: filhinhos, e aqui está o remédio:
filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus. Queridos, nós não podemos viver em pecado. Nós temos que chegar até Jesus Cristo. Aqui está o remédio. A sexta característica, 1 João 3, 24. E aqui está a sexta característica. E aqui diz assim: aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. Se você olhar aqui para o capítulo 2, verso 3, a Bíblia diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. E veja como ele fecha o capítulo, aqui no capítulo 5, versos 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Ele diz: se eu permaneço em Deus, eu obedeço por amor, diz aqui o texto. Se eu estou nele, eu sigo a sua vontade. Uma íntima comunhão com Deus, uma permanência direta com o nosso mestre, um reflexo do discipulado, de um senhorio que eu aceito, que é o senhorio de Jesus Cristo. Ele é o meu centro da adoração, Ele é o centro de minha vida. E a perseverança do Espírito Santo é uma prova na vida dos discípulos de que Deus permanece em mim. Como está, querido, a minha relação com Deus, a minha harmonia com Deus em relação aos mandamentos do Senhor? Justificação pela fé, salvos por Jesus, mas obedecendo a Cristo por esse amor do seu sacrifício que foi demonstrado na cruz. A sexta característica de um cristão convertido: ele guarda os mandamentos de Deus. E o sétimo, quero encerrar com o sétimo. 1 João capítulo 4, verso 15. Veja o que diz aqui: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Aqui não está escrito nem Confúcio, não está escrito aqui Buda, não está escrito aqui Cristiano Ronaldo, está escrito aqui: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele permanece em Deus. Quais são as características do discipulado? Quais são as características que devem mover você e eu dentro da comunidade do nosso Senhor Jesus Cristo? Andar como Ele andou, amar o seu irmão, perseverar na palavra, guiados pelo Espírito, não viver em pecado, guardar os mandamentos, confessar que Jesus é o Filho de Deus. Estamos juntos nessa jornada. Que Deus nos abençoe, para que possamos, através de um relacionamento íntimo com Deus, permanecer nele e permitir que Ele permaneça em nós. Amém. Vamos cantar em pé? Deus seja louvado.
Dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar, os meus joelhos dobrar e orar, perante Deus me inclinar, chorar e abrir o meu coração, e abrir o meu coração. Já posso ver o sol brilhar, o vento a paz vem soprar, sem hesitar, irei sair, do meu Jesus vou falar, sou mensageiro do Rei Senhor, sou testemunha do seu amor, ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do Rei Senhor, sou testemunha do seu amor, ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Amém. Querido Deus, obrigado, porque um dia o Espírito Santo invadiu nossa mente, nos guiou até Jesus Cristo, encontramos Ele no Calvário. Esse amor nos transformou e nos transforma a cada dia. E Senhor, nessa noite a gente olhou para a Tua Palavra e ela diz que nós precisamos ser guiados pelo Espírito, ela diz que nós precisamos andar como o Senhor andou. Senhor, muitas vezes nós temos as nossas limitações, porque ainda não saímos ainda dos caminhos das trevas. Apesar da conversão, apesar do batismo, ainda andamos muitas vezes nas trevas. Senhor, por favor, reflita a sua luz na nossa vida e permaneça em nós. Permaneça em nós, por favor. Em nome de Jesus te suplicamos isto. Amém.